sobre o imperador Constantino e a relação dele com a formação do cristianismo. Você que é cristão, fique sabendo de uma coisa. O que sobrou da fé do Evangelho, a fé de Jesus, a fé pura e simples no cristianismo, é um vernizinho de nada. Basicamente, o nosso arcabouço todo, as nossas confissões de fé, a nossa estrutura de pensamento, as nossas declarações doutrinárias, todas essas coisas vêm do imperador Constantino, dos bispinhos que ficaram debaixo do seu braço. Ele foi ungido o 13º apóstolo de Jesus e basicamente é dele que procede a semente original que fomentou a partir do IV século todo esse monstro, essa hidra, essa besta mundial que é o cristianismo, que é o remanescente contínuo do Império Romano, que jamais viveu, porque encontrou um modo de inocular-se da maneira mais horrenda possível na antítese do próprio Império Romano, que era a fé em Jesus. A sutileza diabólica é tão grande que eles pegaram um elemento mais antitético que havia em relação ao que o Império Romano representava, e é esse elemento que é corrompido e que passa a carregar o Império Romano. O Império Romano está vivo entre nós, na sacada do Vaticano, com os imperadores falando, até o dia de hoje, em nome de Constantino. E não somente na Igreja Católica Romana, na cristandade toda, oriental, ocidental, e no próprio protestantismo, e no nosso meio, na Igreja Evangélica, e de modo extremamente especial você vai ver os sinais, os perfis de Constantino, que também podia ser chamado de Macedino, de qualquer outra coisa. Os perfis estão presentes. Para eu não ficar me alongando, veja o documentário, mas veja com olhos bem abertos, não como um idiotado que vê um filminho. Pense nas relações de causa e efeito. Veja as frases, são todas históricas, todas arrancadas de textos cristãos, produzidos pelo escriba Lactâncio, que era um indivíduo que conseguiu se infiltrar junto ao cristianismo e virou uma espécie de profeta de crente, criando fetichismos, superstições, manias de grandeza, gerou uma teologia da prosperidade imperial em Constantino. Um só Deus, um só império, um só imperador para sempre. Você é o Messias. E Constantino acreditou. E os cristãos abraçaram essa fé, que não é da manjedoura, é do trono de Roma. Então, veja de quem você é discípulo, até você, de fato, abrir o olho e ver que o buraco é mais embaixo, meu irmão, e que nós temos que fazer um corte radical e voltarmos só para o Evangelho, esquecermos essa construção inteira malucada, que se tornou dogmaticamente tão importante para a cristandade quanto a Bíblia, e num certo sentido muito mais do que a Bíblia. Mas nós dizemos que até a Bíblia precisa ser lida a partir de Jesus, quanto mais a história da igreja, de uma igreja cujo pai é Constantino, o imperador romano, o supersticioso, o manipulador, o grande político, o grande gestor da fé dos crentes idiotados e dos bispos aparvalhados, desejosos de um refrigério que para eles chegou como benesse, poder, liberação de dinheiro, construção de basílicas. Do dia para a noite, os perseguidos se transformaram nos senhores do império e a desgraça começou, não parou até hoje e ninguém a parará. Ela andará por conta própria até que o próprio Jesus a destrua. Agora, você veja em que veio da vida você caminha. Meu amigo Kenneth, solte, por favor, o Constantino, o 13º apóstolo, o avô dos crentes. Com vocês, então, esse documentário para ser visto, ouvido e pensado. A gente volta depois. Bye, bye.